Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda a mais uma aula de física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e vamos trabalhar hoje a equação fundamental da ondulatória. Então, para a gente começar aqui o nosso trabalho, vai envolver aqui a análise gráfica também. Primeiro vamos fazer aqui a interpretação da onda, Vamos resumir aqui como que nós interpretamos um trem de ondas. Então eu tenho aqui na minha figura um trem de ondas, O que é um trem de ondas? É um conjunto de ondas, formado por vários pulsos, em intervalos sempre iguais. Então são pulsos que são dados sempre com a mesma frequência, Vamos supor que você dê um pulso numa corda, ou que você tem uma gota caindo numa superfície com água, que vai gerar uma onda. Então, se está com uma frequência igual, vamos supor que entre uma gota e a outra atingir a água, sempre você tem o mesmo intervalo de tempo, tá? Então, isso daqui seria uma onda e essa parte aqui já seria a segunda onda e aqui nós já estaríamos indo para a terceira onda. Então, primeiro passo, saber interpretar aqui o que eu tenho. Então, nesse deslocamento aqui na vertical, nós temos o que nós chamamos de amplitude da onda. E a amplitude da onda, ela é a distância, então, do centro aqui do eixo até a crista, ou você pode achar também a amplitude da distância daqui até o eixo até o vale, Então, esse ponto mais alto aqui nós chamamos de crista, e esse ponto mais baixo aqui nós chamamos de vale. E o segredo aqui, primeiro, achar quantas oscilações que você tem, e segundo, conseguir localizar o comprimento de onda e também a amplitude da onda. Então aqui eu tenho uma onda de amplitude A, ela tem um comprimento de onda lambda e a frequência aqui vai depender do tempo que essa onda foi formada. Então eu tenho que entender quantas ondas eu tenho aqui. Então tem duas formas de a gente achar isso. Primeiro, ou pela distância entre duas cristas, Aqui é um lambda, que é o comprimento de onda, aqui teria outra onda, ou pela distância entre dois vales. Então, se eu tenho a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, eu tenho um comprimento de onda. Ou você pode achar também por esse espaço aqui que corresponde a meia onda, Vamos chamar isso aqui de gominho. Ó. Tem um gominho aqui. Isso aqui vale meia onda. Para mim ter uma onda completa, eu preciso ter dois gominhos aqui. Ó. Isso aqui é uma onda, tá? E essa parte aqui? Essa parte aqui já é uma segunda onda. É a segunda onda. Ok? Então aqui eu tenho duas ondas completas, mais metade aqui, ó. Isso aqui é mais meia onda. Então tenho duas ondas e meia. Isso é importante. Tenho duas ondas e meia. Então, localizar isso aqui. Quantas ondas eu tenho? Uma onda, dois gominhos, uma onda, mais dois gominhos, uma onda, mais meia onda, duas ondas e meia. E essa onda vai ter comprimento de lambda, E outra coisa importante também é saber que nesse trechinho aqui vale meia onda, Então, se é meia onda, ele vale lambda sobre 2, Então, aqui também lambda sobre 2, aqui também lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. Esse símbolo aqui, o nome dele é lambda. Ele indica aqui para a gente o comprimento de onda. Ok? Então, primeira parte seria fazer essa leitura. Qual que é a segunda parte importante? Entender o que é frequência. Então, a frequência ela representa o número de oscilações por unidade de tempo. Então, eu posso calcular dessa forma. Número de oscilações dividido pelo tempo. Quais são as unidades de medida? Ela pode ser medida em Hertz, que é oscilações por segundo, que é o mais usual aqui no estudo ondulatória, mas também pode aparecer em RPM, para outros estudos aí na parte da mecânica, oscilação do movimento harmônico, por exemplo, que seria as rotações por minuto. Então, esse aqui seria o conceito da frequência, número de oscilações pelo tempo. Daí nós temos também o período da onda. Está aqui, olha. O período ele representa o tempo que a onda gasta para realizar uma oscilação completa. Então, se ela gastou 2 segundos, então o período dela é 2.
Então está aqui uma equaçãozinha para a gente poder calcular o período, né, que é o tempo gasto para se realizar uma oscilação completa. E como, repare que o período ele é inverso da frequência, né? Olha, o período é o tempo gasto para se realizar uma oscilação. A frequência é o número de oscilação pelo tempo. Então, como um é o inverso do outro, existe uma relação só entre a frequência e o período, que é essa daqui. Um é inverso do outro. Então, a frequência é 1 sobre t. Se o período é inverso da frequência, então t é 1 sobre f. Então, dependendo de como o exercício traga informação para você, você pode usar essa equação aqui. Então, f é frequência, t período. E aqui nós temos a equação fundamental da ondulatória, né? A velocidade da onda, né, que está percorrendo, seja uma onda eletromagnética, ou seja uma onda mecânica, uma onda numa corda, né, se você, dependendo da informação que você tenha, você pode calcular a velocidade pelo produto da comprimento de onda vezes a frequência. Então, olha, o F é a nossa frequência, o lambda é o nosso comprimento de onda, e o v é a velocidade. Então, a frequência, né, como eu falei, geralmente vai ser em hertz. Comprimento de onda, geralmente em metros, pode ser em centímetros também. Se o comprimento de onda estiver em metros, a velocidade vai ser em metros por segundo. Bem, então eu falei tudo isso aqui para vocês, agora vamos aplicar para ver como que fica, né, agora a hora de interpretar, a hora da verdade. E o que foi compreendido de tudo isso que foi falado. Tá? Então você anotar essas coisas que facilita aí muito na hora, né, de fazer os problemas. Então vamos aí para 2 exemplos que eu vou estar resolvendo com vocês, onde nós vamos analisar comprimento de onda, vamos analisar frequência, período e outras coisas mais aí, velocidade, né, tudo que foi abordado ali no início da aula. Então vamos lá, primeiro exemplo. Uma onda periódica é produzida numa corda com uma frequência de 4 Hz. Então a frequência nós já temos. Calcule a velocidade de propagação dessa onda. Bem, galera, ó, ficou um exercício bem tranquilo de resolver, né? Por quê? Porque a velocidade de propagação da onda, segundo a equação da ondulatória, é o produto do comprimento de onda pela frequência. Então, se eu te achar o comprimento de onda, a frequência, eu resolvi meu problema. E olha só, a frequência está aqui, a frequência é 4 Hz. Opa, já tem a frequência. O que falta aqui para mim é o comprimento de onda. Bem, então vou ter que olhar esse desenho e achar o comprimento de onda. Como que eu vou fazer isso? Bem, super simples. Vamos lembrar o seguinte, que cada gominho cada gominho é meia onda. Então, ó, aqui eu tenho uma onda, certo? Cada 2 gominhos formam uma onda. Então, tenho uma onda aqui, tenho mais 2 gominhos aqui, olha. Então, tenho 2 ondas. E tenho mais 2 gominhos aqui. Isso significa que eu tenho 3 ondas. Como esses gominhos estão sempre divididos em partes iguais, o que eu posso pensar? Posso fazer o seguinte, ó. Quantas partes iguais eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, basta pegar o 24 e dividir por 6, que vai dar 4. Significa que cada pedacinho desse, como aqui está em centímetros, vale 4 centímetros. Aqui vale 4 centímetros, aqui vale 4 centímetros, aqui vale 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Como uma onda é formada por apenas 2 gominhos, então uma onda vai dar 8 centímetros, né? 4 mais 4, que é 8. Então, sem problemas nenhum. Pegando os dados do exercício, o comprimento de onda, segundo o nosso desenho, é um comprimento de 8 centímetros. Então, vamos calcular a velocidade. A velocidade V dessa onda vai ser o comprimento, que é 8, vezes a frequência, que é 4. Então, nesse caso, nós teremos aqui um comprimento de uma velocidade de 32, como está em centímetros, vai ser centímetros por segundo, tá? Centímetros por segundo.
Poderia ter feito também em metros. O que ia mudar em metros? Em metros ia ficar assim, ó. Caso eu tivesse feito em metros, em vez de ter utilizado 8 centímetros, utilizado esse valor em metros. Posso passar aqui direto, né? Como cada metro tem 100 centímetros, divido isso por 100, 0,32. Então, a velocidade seria de 0,32 metros por segundo. Ou você poderia ter convertido lá em cima. V é igual, né? Para passar de centímetros para metros, só dividir por 100. Ou andar duas casas com a vírgula. Então, em metros aqui, vai ser 0,08 metros. Então, o lambda 0,08 vezes 4. Então, nós teríamos aqui uma velocidade de 0,32 metros por segundo. Ficar muito atento aí nas unidades, né? As questões às vezes apresentam na hora da alternativa, pode ter essas duas, né? Não que seja pegadinha, é só para eu entender como que o aluno interpreta a questão das unidades de medida de forma correta. Então está aqui resolvido, exercício bem básico, onde nós trabalhamos aqui o conceito de localizar o comprimento de onda e aplicar na equação fundamental da ondulatória. Vamos para o exemplo 2, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui no exemplo 2 a seguinte situação. O trem de ondas representado na figura abaixo foi produzido em um intervalo de 15 segundos. Daí temos umas perguntas aqui para nós resolvermos. Quais são as perguntas? Determine o comprimento de onda, depois nós vamos calcular a frequência de oscilação e depois a velocidade de propagação. Então vamos achar primeiro aqui o comprimento de onda, utilizando o conceito que nós acabamos de trabalhar. Quantas ondas eu tenho aqui? Tá certo? Então, olha, eu tenho aqui 2 gominhos, uma onda. Opa, estou fazendo aqui para ninguém, né? 2 gominhos dá uma onda, mais 2 gominhos dá 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas, 5 ondas. Então, eu tenho 5 ondas aqui que foi produzida no intervalo de 15 segundos, mas eu quero o comprimento de onda. Bem, como daqui até aqui tem 40, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se você pegar o 40 e dividir por 10, você vai saber que cada pedaço vale 4. Então, esse pedacinho aqui vale 4 centímetros. E esse pedacinho aqui também vale 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem, se eu quero uma onda, 4 mais 4 dá 8. Então, coincidentemente, nesse exercício, o comprimento de onda lambda também é 8 centímetros. Tá? Então, vamos aqui respondendo o item A. Ele pede para nós calcularmos o comprimento de onda. E o comprimento de onda, nesse caso, ele é igual a 8 centímetros. Ou, dividindo por 100, 0,08 metros. Então, está aqui o comprimento de onda. Agora, vamos para a pergunta B. Vamos ver o que ele pede aqui na B. Na B, ele quer a frequência da oscilação. E, por último, a velocidade. Então, vamos lá entender como que nós vamos achar a frequência dessa onda. Essa onda ela tem uma frequência e nós precisamos encontrar. Então, a frequência. Subir aqui. Vamos achar aqui a frequência. Para achar a frequência, né, se eu tivesse o período, era só fazer aqui a frequência inversa do período. Nesse caso, como eu não tenho, então vou ter que dizer o seguinte, que a frequência é o número de oscilações, por unidade de tempo. Então, quantas oscilações foram dadas? Quantas ondas nós temos na figura? Então, nós contamos. Na figura nós temos, ó, quando cada 2 gominhos vale uma onda, 1,
2, 3, 4, 5. Então foram 5 oscilações. 5 oscilações em quantos segundos? De acordo com o enunciado do exercício, essas oscilações foram realizadas em 15 segundos. Então, se elas foram realizadas em 15 segundos, nós temos que o tempo aqui vai ser 15. Então, agora é só pegar, dividir 5 por 15, e nós temos uma frequência de 0,33 Hz. Tá? Então, esse é o valor da frequência. Vamos supor que ele tivesse pedido para calcular o período. Se eu fosse calcular o período é o inverso, né? O período, a gente chama de T, ele é o tempo pelo número de oscilações. Então, aqui o tempo foi 15, o número de oscilações foi 5, nós teríamos aqui um período de 3 segundos. 3 segundos. Esse aqui seria o período. Poderia também fazer o período, né, utilizando a própria relação da frequência e dar os mesmos 3 segundos, tá? Mas vamos fazer aqui que nem está perguntando, o exercício acaba ficando muito longo. Vamos por último aqui fazer a letra C, que é a velocidade de propagação dessa onda. Velocidade. Qual foi a velocidade de propagação da onda? Então, para calcular a velocidade, basta usar a equação da ondulatória. V igual a lambda F. Ou seja, qual que é o comprimento de onda? Bem, de acordo com o que nós fizemos, o comprimento de onda é 8 centímetros. Vamos colocar em 8 aqui. Qual que é a frequência? A frequência nós calculamos aqui é 0,33. 0,33 Hz. Então, nós temos que a velocidade de propagação dessa onda é 8 vezes 0,33, que vai ser igual a 2,64 centímetros por segundo. Está aqui, 2,4 centímetros por segundo. Como que eu passo isso para metro por segundo? Basta dividir por 100. Não está pedindo aqui no exercício, né, mas eu vou passar, se eu dividir isso aqui por 100, porque na hora lá de vocês fazerem esse exercício, né, pode aparecer em centímetros por segundo ou em metros por segundo. Então fique muito atento no que se pede. Então se eu dividir por 100, na verdade é só andar 2 casas com a vírgula para lá. Dividindo por 100, a velocidade fica 0,0264 metros por segundo. Bem, tá aqui, pessoal, 2 exercícios bem básicos envolvendo a equação fundamental da ondulatória. Então, para pegar a manha de fazer isso, não tem jeito, tá? Vocês estão assistindo a aula aqui, mas isso não basta. Copie o exercício, só a pergunta e refaça novamente, ver se vocês conseguem chegar nos mesmos valores, e é isso que vai ajudar vocês a entender. E procurar depois mais exercícios para estarem fazendo, ok? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos, né, que assistiram aí o vídeo até o final. Né, eu vou ficando por aqui e em breve mais vídeos para vocês envolvendo ondulatória. Ok, pessoal? Então, até mais.